O yoga é uma das palavras mais antigas ainda pronunciadas pela humanidade. Ela atravessou eras, impérios, mudanças culturais profundas e transformações sociais radicais. E mesmo assim permaneceu viva. Não porque virou moda, não porque se adaptou ao mercado, mas porque toca uma pergunta essencial da experiência humana. O que significa viver com consciência? Hoje, quando ouvimos a palavra yoga, a imagem que surge quase automaticamente é a de um corpo em posturas. Um tapete no chão, um ambiente silencioso, uma estética de calma. Mas essa imagem, por mais difundida que seja, representa apenas uma pequena parte do que o yoga realmente é. Yoga não nasceu com exercício físico. Ele não surgiu para modelar corpos, nem para criar performances. O yoga nasceu como uma tecnologia de autoconhecimento, uma investigação direta sobre a mente humana, sobre o sofrimento, sobre a liberdade interior. Em sânscrito, a palavra yoga vem da raiz yuji. Yuji significa unir, integrar, conectar. Não se trata de unir músculos nem alinhar articulações. Trata-se de integrar aquilo que, dentro de nós, se fragmentou com o tempo. Corpo, mente, emoção, atenção. O yoga surge como resposta a uma experiência universal. A experiência de viver preso aos próprios pensamentos. A experiência de sofrer, não apenas pelo que acontece fora, mas principalmente pela forma como a mente reage. Um dos textos mais importantes da tradição do yoga é o Yoga Sutras de Patanjali. Define o yoga e Patanjali define o yoga de maneira simples e direta. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Isso significa que yoga é a cessação das flutuações da mente. Ou seja, yoga é o processo pelo qual o ser humano deixa de ser arrastado por pensamentos automáticos, emoções descontroladas e reações inconscientes. Essa definição muda tudo. Ela nos mostra que o yoga não é algo que se faz apenas com o corpo. Yoga é algo que se descobre na relação com a própria mente. No corpo, o yoga clássico não é o objetivo final. Ele é um instrumento, um meio para estabilizar a atenção, regular o sistema nervoso e criar as condições internas para a clareza mental. A história do yoga começa muito antes de qualquer livro. Antes da escrita, antes das escolas, antes dos nomes. Evidências arqueológicas da civilização do Vale do Indo, com mais de 4.000 anos, mostram figuras humanas sentadas em posturas meditativas. Isso sugere que práticas contemplativas já existiam muito antes da sistematização filosófica. Não sabemos exatamente como essas práticas eram realizadas, mas sabemos que havia uma busca profunda pelo silêncio interior e pela compreensão da consciência. Com o surgimento dos Vedas, entre aproximadamente 1500 e 1200 anos antes da Era Comum, o yoga começa a aparecer de forma indireta, misturado a cânticos, rituais, invocações. Aqui, o som, a respiração e a atenção já eram compreendidos como forças transformadoras. O yoga ainda não tinha nome próprio, mas sua essência já estava presente. Nos Upanishads, algo muda profundamente. O foco se desloca do ritual externo para a experiência interna. Surge a investigação direta sobre quem somos. Perguntas fundamentais passam a ocupar o centro da reflexão humana. Quem sou eu? O que permanece quando tudo muda? Qual é a natureza da consciência? Nesse momento, o yoga deixa de ser uma prática ritualística e se torna uma via de autoconhecimento. Não a crença, não um dogma, não uma religião, uma experiência direta. Por volta dos primeiros séculos da Era Comum, surge Patanjali. Ele não cria o yoga, ele organiza.
Ele sistematiza séculos de conhecimento que estavam dispersos em um mapa claro para a mente humana. Esse mapa ficou conhecido como Yoga dos 8 membros. Esses 8 aspectos incluem princípios éticos de autodisciplina, postura física, respiração consciente, retirada dos sentidos, concentração, meditação e estados profundos de integração. É importante perceber algo: as posturas físicas ocupam apenas um desses 8 membros. O objetivo nunca foi flexibilidade extrema, nunca foi estética, nunca foi performance. O objetivo sempre foi reduzir o sofrimento humano causado pela mente desgovernada. Séculos depois, com o surgimento do Tantra e o Hatha Yoga, o corpo passa por uma reinterpretação importante. Ele deixa de ser visto como obstáculo à espiritualidade e passa a ser reconhecido como um portal. O corpo se torna um campo de investigação, respiração, energia, sensações internas, estados ampliados de consciência. Textos como o Hatha Yoga Pradipika descrevem posturas técnicas, respiratórias, purificações e práticas de atenção. O corpo não é cultuado, ele é utilizado como instrumento de percepção. No final do século XIX, o yoga começa a chegar ao Ocidente, primeiro como filosofia, depois, ao longo do século XX, como prática física. Mestres indianos levam o yoga para a Europa e para as Américas. Mas ao cruzar os oceanos, o yoga encontra uma cultura muito diferente. Uma cultura orientada para a produtividade, para o resultado, para o desempenho e para a imagem. Nesse processo, o yoga se transforma. O corpo ganha protagonismo. A mente, muitas vezes, fica em segundo plano. Ainda assim, algo importante acontece. A ciência começa a investigar os efeitos do yoga e os resultados começam a aparecer. Hoje nós sabemos que a prática regular do yoga reduz níveis de estresse, diminui cortisol, melhora a regulação do sistema nervoso e fortalece a saúde mental. Estudos mostram benefícios na ansiedade, na depressão, no sono e na dor crônica. O yoga também contribui para a saúde cardiovascular, para a atenção e para a percepção corporal. Esses efeitos não são místicos. Eles estão ligados à respiração consciente, à atenção plena, à capacidade de sair do modo de luta ou fuga. Ao longo do tempo, surgiram muitas linhas de yoga: Hatha, Raja, Bhakti, Karma, Dhyana, Kundalini, Iyengar, Ashtanga, Vinyasa, Yoga restaurativo, cada uma com sua forma, seu ritmo e sua linguagem. Mas todas, em sua essência, apontam para o mesmo lugar: consciência. O yoga moderno também produziu variações curiosas. Yoga com cerveja, com animais, yoga performático para redes sociais. Algumas dessas versões aproximam as pessoas do corpo, outras afastam do sentido original. E isso nos leva a uma pergunta fundamental: o que diferencia o yoga de qualquer outra atividade corporal? A resposta não está na postura, está na qualidade da atenção. O yoga não é performance, é percepção. Não é fuga do mundo, é intimidade com a experiência. O yoga ensina a sentir sem ser dominado pelo que se sente. Ensina a observar sem reagir imediatamente. Ensina a habitar o corpo e a mente com mais presença e menos automatismos. No fim, o yoga não termina quando a prática acaba. Ele começa quando a atenção permanece no meio da vida. Quando você respira antes de reagir. Quando você observa antes de julgar. Quando você sente sem fugir. Yoga é e sempre foi o caminho de volta para si. Quero agradecer profundamente por você ter caminhado comigo até aqui. Se esse conteúdo trouxe clareza, reflexão,
ou presença para você, considere apoiar esse trabalho. Siga o canal, ative as notificações, compartilhe com quem você sente que precisa entender que o yoga é mais do que o exercício. Assim a gente continua essa jornada juntos. Namastê.